Olá, meus queridos. Tudo bom, pessoal? Estou aqui com meu pai, Dimitri também, no quadro Dimitri Cosma vezes 2, quadro de debate quase sem corte, e hoje o tema é muito polêmico, hein? Eu tô aqui com meu pai e o meu filho. Foi isso que eu falei. Parafraseando um dos vídeos aí, mas beleza. Muito bom. Bom, hoje o tema é muito polêmico, trabalhando de escravo. Acho que é um vídeo importante. É importante. Vamos lá. Bom, eu sempre digo que quem trabalha de empregado, é meio pesado isso que eu vou falar, mas quem trabalha de empregado é um pouco escravo, ou muito escravo, dependendo do trabalho, inclusive. Você está vendendo barato o que você tem de mais valioso na vida, que não tem preço. Barato, aí já vai começar um pouquinho da polêmica, né? Barato. É barato porque é o mais valioso, porque não tem preço. Que é o quê? Peraí, calma. Não falei o que é, calma. Meu pai não deixa eu falar aqui, que é seu tempo, né? Sim. Mas vai lá. O tempo não volta mais, ele é volta precioso, mais. eu concordo que é muito precioso, tá? Agora, eu acho que também chamar trabalho de escravo é um pouco pejorativo, porque depende muito das pessoas, né? Eu trabalhei durante 40 anos, 40 não, mas 30 anos como empregado, trabalhei em empresas médias, pequenas e trabalhei numa grande multinacional, né? E eu aprendi muita coisa lá. Então, o sacrifício existe, pessoal. Existe, você tem que cumprir o horário, mas eu estava trocando isso, além do dinheiro, né? Porque você troca horas trabalhadas, ou como você falou, pelo tempo, por dinheiro. Você troca a sua vida por dinheiro. É. Basicamente, você está dando a sua vida pro seu chefe ganhar mais dinheiro. Outra coisa, é um debate, esse vídeo aqui vai dar briga. Outra coisa, você falou que você aprendeu muita coisa lá. Sim. O escravo também no engenho, ele aprendia muita coisa também. O escravo estava lá no engenho, ele aprendia a fazer aquela... É a mesma coisa. É porque há empresas e empresas. Eu trabalhei numa empresa, pessoal, que ela era top de linha em termos de treinamento, em desenvolvimento de pessoal, né? E estava muito avançada perante as outras empresas. Isso há 20 anos atrás já, eu continuo nativa, tá, pessoal? E o que acontece? Eu aproveitei essas oportunidades de treinamento e não sei se foi por causa dela ou por características pessoais, eu virei consultor. Tudo bem, uma coisa levou eu ganhei minha vida. Só que você conseguiu sua alforria, a sua carta de alforria. Isso é verdade. Isso é verdade. Em empresas, invariável. Isso eu posso dizer por experiência própria. Você tem grandes momentos, muito felizes, gratificantes, e tem momentos horríveis, que você se... sabe aquela Prostituição. Sabe aquela dor no domingo à noite, quando você está assistindo o Fantástico? Você ouve a musiquinha do me lembro. Ouve a musiquinha do Fantástico, começa a dar... Pelo amor de Deus, segunda-feira eu tenho que ir trabalhar, tava tão gostoso o fim de semana com a minha família, etc. Nossa mas eu tenho que trabalhar. Mas aí você pesava as coisas, era um sacrifício que a gente tinha que assumir. Tudo bem, não, veja bem, eu não tô falando que a gente não tem que assumir esse sacrifício, em alguns momentos da vida a gente tem que assumir, tá? Mas, pra mim, isso é uma coisa, é uma coisa tão aviltante, bonita a palavra, é agressivo com a gente mesmo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Hoje estamos gravando aqui num dia de semana, 11 horas da manhã, tá? Se um dos dois aqui trabalhasse como escravo, poderia fazer isso? Hoje não vou trabalhar, vou ficar gravando vídeo. Não poderia. Você não é mais dono da sua vida. Não é só do seu tempo. Você não é mais dono da sua vida. A sua vida, das 8 às... Que horas? 6? Das 8 às 6? Tendo trabalho ou não tendo trabalho, estando feliz ou não estando feliz, você tem que estar lá. Você fica lá, mas você finge que está trabalhando. Você não tem trabalho, você tem que fingir
fingir que tá trabalhando. Hoje existe já home office que você faz um pouco o teu horário, mas está começando, né? Aliás, é um bom tema para a gente trabalhar um pouquinho. É A gente tem uma boa experiência em trabalhar em home office. Você mas é outro mais assunto. do que eu, Pois é. mas é outro assunto. Mas assim, Então, isso é outro assunto, mas precisamos entrar nisso. Então. Eu, por exemplo, eu já trabalhei de escravo, vamos dizer assim. Foi muito pouco. Você trabalhou como empregado, CLT e tudo isso. Sim, vai. eu chamo de escravo. Desculpa, desculpa. Não, mas O meu pai acha meio agressivo eu falar isso, eu mas acho. é assim, eu falo isso porque eu queria que as pessoas entendessem, se projetassem isso como escravo e tentassem mudar a vida também, porque é possível. Deixa eu explicar, eu trabalhei como escravo quando eu era adolescente, CLT, acho que uma vez só na vida. Depois eu trabalhei dentro das empresas com projetos. Que é quase isso. Quase isso, mas era um projeto com fim determinado, começo, meio e fim. Então eu não tive essa carga. Inclusive outro problema também de trabalhar como escravo, você pode falar sobre isso, que é interessante. Eu não tive essa carga de você ter sido usado, sugado, que até o bagaço, de ser destruído. E aí, eu não precisa mais, já suguei mesmo, acabou a laranja aqui. Vai embora, tchau, você é lixo. Você é lixo. Porque é isso que você é, no fim das contas, é lixo. Meu pai tossiu. Eu já sei por que é, precisa tomar com água. Por quê? Porque a gente fala muito aqui, né? Tem esse problema da ao vivo. voz. É ao vivo aqui, meus queridos, é ao vivo. Esse vídeo Então, é ao vivo. Bom, meu pai pode falar um pouco sobre isso. Então, eu tenho duas considerações a fazer. Qual que é a opção? Primeiro, trabalhar por escravo, eu não concordo, essa foi uma polêmica que a gente teve aqui, porque você tem a todo momento opção de chegar e falar, quero minha carta de alforria. O escravo não podia fazer isso. Não, mas... Se você se preparar durante o tempo que você está lá, né, fazendo o trabalho, etc., mas você prepara com uma meta já prevendo isso daí. Tá bom, se você for um escravo temporário, eu acho válido. É um escravo com duração lá, tudo bem, Então, é válido. E outra coisa, né? Você não sendo, entre aspas, escravo, vai ser o quê? Vai ser um empreendedor, vai ser sócio de uma empresa, então tem que ver as tuas alternativas. Eu acho que, veja bem, eu não sou contra, para ficar bem claro que eu não sou contra você trabalhar para uma outra empresa, tá? Não sou contra. O que eu sou contra é você não ser mais dono do seu tempo, da sua vida. Literalmente. Esse para mim é meu grande problema. Se você trabalhar para uma empresa, sei lá, você trabalha de casa para uma empresa e você, durante o dia, não vou fazer nada hoje, vou lá, vou sair. O home office permite isso daí. Exatamente. Tá? Então, mas acho que as condições básicas são você ter condições de optar e de, às vezes, jogar uma carreira interessante fora. Então, quem tem o que perder vai ter essa preocupação. Tá certo? Emprego, CLT, empregado, sei lá, não tem garantia, viu, pessoal? Não existe garantia. A garantia é uma ilusão. Acho que, eu posso falar isso bem tranquilo, né? Quando eu me tornei empresário, eu me sentia muito mais garantido, né, do que quando era empregado. Porque quando é empregado, gente, você pode ser mandado embora na segunda-feira de manhãzinha, quando você chega lá depois de ter dor no estômago. Né? E quando você tem dor no estômago, a probabilidade aumenta ainda, porque provavelmente você não vai trabalhar legal, você vai transparecer essa tua insatisfação, essa tua dificuldade. Né? Agora me diz, fugiu do assunto, mas me diz essa sensação, como é que funciona isso, né? De ser usado, de ter ficado com essa sensação de ser usado. Em cima disso, né? Do nada, não precisamos mais do seu serviço, tchau. E aí? É muito ruim, tá? Então, também... Você passou por isso já? Eu passei por isso poucas vezes. Pouquíssimo. Porque depois resolveu montar a empresa, resolveu ter alforria também e não virar escravo mais na vida. Só que aí que as condições, eu me cerquei de gente boa, de gente confiante, tá? Então eu tive antes de tomar essa decisão e de acontecer isso, né? Eu desenvolvi a minha vida em paralelo, né? Já enxergando essa visão empresarial, eu sempre tive, viu, pessoal? Mas eu tinha coisa a perder. Né? A dica coisa a perder. Tem dois assuntos aqui. Um deles a dica é essa. Se você tá como escravo, desenvolva alguma coisa em paralelo. Outra coisa importante, tem algo a perder. O que acontece?
No momento, eu entendo muito bem isso também, tá? Veja bem, eu não tô querendo ser radical aqui. Eu não digo de escravo, eu entendo muito bem. Tem algum momento, sei lá, você tem família Claro. e só você trabalha na sua família, tem que sustentar filho, etc. Você tem muita coisa a perder. Só que você, antes disso, eu tô falando aqui pra molecada principalmente, tá? Pra molecada, antes disso você consegue se preparar, Sim. fazer uma base muito sólida pra não depender disso. Então, né? mesmo que você não seja empreendedor ou não tenha desenvolvido ainda essa veia... Ainda, porque todo mundo Ainda consegue essa desenvolver, veia, todo mundo consegue. ainda essa veia. É. Então eu tenho o seguinte, você não se apaixonar pelo seu trabalho é muito bom, é muito gostoso, só que isso te cega, né? Muitas vezes te cega e você não consegue enxergar, e você acha que aquele sofrimento, aquela consumição é uma coisa normal. Não é. É normal, exatamente. Eu tenho que passar por isso. É quase como um mártir, né? Você é um mártir. Você vai diariamente arrastando corrente lá pro trabalho. Eu vou falar hospital, ao ato fálico. Você vai arrastando a corrente lá pro trabalho, sofrendo. Eu tenho que passar por isso, é meu fardo. Então eu vou contar uma experiência que a gente teve na vida como consultor. 80% das pessoas que eu trabalho são mais novos que meus filhos. Olha só. Entenderam? Bom, o que gera isso daí? E a gente percebe a mudança de postura dos empregados, o comprometimento. Então, muitas pessoas jovens estavam absolutamente insatisfeitos. Ah, essa empresa é uma M, eu não quero, o chefe é não sei o quê, eu preciso. Aí eu simplesmente desenvolvi uma pergunta muito clara. Deixa eu ver o teu currículo. Não tem? Não tem currículo, gente. Olha só. Então, não façam isso. Né? Desenvolvam um currículo, mesmo que vocês estiverem trabalhando, um currículo atualizado. Tudo que vocês fizerem, coloquem lá. Mas só para entender a sua história, que ele contou direito. Você estava conversando com pessoas trabalhando em outras empresas. Em outras empresas. Entendi. E a pessoa reclamava meio querendo ir para Isso, trabalhar com você. Fazer outras Ficava coisas, empresa, se oferecer para ser consultor, que nem a gente. E fica falando mal da outra empresa. Fica falando mal da outra empresa. Não fala mal da outra empresa Muito também, viu? bom. Não fica falando mal, não. Eu tô falando de escravo aqui, você é escravo mesmo, você tá acorrentado lá, mas não fica falando mal do seu feitor, do seu feitor. Não fala, você se colocou nessa condição. Então não fala mal. Então, o responsável pela sua evolução, seja na empresa, né, seja fora como empreendedor, é você mesmo. É só você. Olha a empresa, ajuda aqui, hein? A empresa não vai te ajudar você a ganhar muito dinheiro, a se formar. Não vai, gente. A empresa, vou contar um segredinho aqui. A empresa tá pouco se pra você. Tem empresas que se preocupam. Não se preocupa. Mas é contra o regime Por que ele se preocupa? capitalista. Peraí, ele se preocupa com o funcionário por quê? Eu vou citar um exemplo, sei lá, empresas de games são muito assim, né? Eles, da sexta-feira, bebida de graça, comida, e sei lá, você pode ir lá trabalhar de chinelo e tal. Mas por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Por quê? Porque você vai produzir melhor para eles ganharem mais dinheiro. O único objetivo da empresa. Mas esse é o objetivo. O objetivo da empresa é ganhar dinheiro. O regime capitalista, nós vivemos num regime capitalista, a ponto quem não gostar que vá para Cuba, para Venezuela, para alguns países, Coreia do Norte, não tem muitos mais hoje para sugerir. Então, o que vai acontecer, pessoal? A empresa está lá para ganhar dinheiro. Enquanto você for útil. Não vou chamar de inocente útil, que é muito forte. Inocente útil. Enquanto você for útil, você vai ficar lá. O dia que você não for mais e eles puderem pagar menos, a empresa vai pensar em reduzir custos. Não vai pensar, vai ser na hora. Então, se tiver um outro que produz melhor ou igual a você e pode pagar menos, mas é na hora. Você não é bonitinho, você não é Então pensei agora nisso. Seja útil, mas não seja inocente. Olha, interessante. Pronto, é isso que eu... Não sei, você tem que ser útil também, acho que você tem que pensar em ser útil pra você. Monte a sua empresa, pensa... Você tá trabalhando, você tá numa condição muito difícil, que você tá preso lá naquela escravidão. Existe muito caso assim. Vamos dizer que, sei lá... com dívidas.
O brasileiro é louco para fazer dívida. Sim. Raras pessoas gastam menos do que ganham e faz cartão de crédito. Então é difícil isso daí. Nesse momento, o que você faz? Dá um stop. A gente vai fazer depois um vídeo sobre isso até. Esse negócio de dívida é interessante. Mas dá um stop e começa a se planejar. Qual que é seu próximo passo? Continua lá como escravo? Continua. Mas já vai escrevendo sua carta de alforria. Já vai escrevendo ela aos poucos, tranquilamente, entendeu? Sem pressa. Ou seja, seja um empregado, seja um CLT, porque tem compromisso, mas não esquece de reservar duas horas por dia, 1h30 que seja, em pensar no seu futuro. Para você, né? Para você. Seja empreendedor, seja mudar de empresa. Né? Aconselho muito a empreender, pessoal, que o Brasil tem sim chance, é muito difícil, né? Mas é bacana isso daí, a gente se sente muito feliz. Sente leve, né? Eu, por exemplo, eu trabalho, sei lá, 15 horas por dia, sei lá quanto tempo eu trabalho. Até mais. Eu trabalho muito mais do que empregado. Sim, isso é uma ilusão. Eu tinha essa consciência. O dia que eu deixar de ser empregado, eu vou trabalhar muito mais do que... Muito menos? Você achou que ia trabalhar menos? Não. Eu tinha consciência de que ia trabalhar menos. Mas as pessoas acham que vai trabalhar muito menos. Não vai. Não, você vai trabalhar mais, só que você vai trabalhar para você. Vai te dar satisfação pessoal. Exatamente. Então, o trabalho em si não cansa. Não o cansa. que cansa é o apurrinhamento, é a insatisfação, é estar mal consigo mesmo. Como diria, vamos encerrar com a frase do seu Madruga, que grande filósofo. Ruim não é o trabalho, ruim é ter que trabalhar. Não, tá bom. Trabalhar é bom, viu, pessoal? Não, mas trabalhar é bom, mas pra gente, não pros outros. Né? É isso? Tá bom. É isso? Tá Esse bom. assunto rendia mais, mas o vídeo já tá grande. É isso, se vocês quiserem, a gente volta no assunto futuramente. É isso aí? Tudo bem. Gostou do vídeo? Tchau, dá um like pessoal. pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. Valeu, meus queridos. Beijo no coração. Tchau.